Manaus passou pela segunda madrugada de ataques de criminosos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, pediu o envio de tropas da Força Nacional. Até o momento, 31 pessoas foram presas. Na tarde de hoje, apenas 30% dos ônibus voltaram a funcionar. As aulas continuam suspensas, sem previsão de retorno. Após os ataques de violência que foram registrados ao longo do fim de semana na capital amazonense, na qual criminosos incendiaram viaturas da polícia, SAMU, agências bancárias, ônibus do transporte coletivo, monumentos públicos, unidades hospitalares e até delegacias, a Secretaria de Segurança Pública do Estado montou um gabinete de crise para investigar esses delitos e punir os responsáveis. O secretário Loismar Bonates, titular da SSP, chegou a informar que esses ataques foram motivados por conta da morte de Eric Batista, de 30 anos, conhecido como Dadinho. Ele seria conselheiro de uma organização criminosa aqui da capital e morreu após um confronto com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano na noite do último sábado. A SSP afirmou que os ataques de violência foram ordenados de presídios aqui da capital. A polícia também já enfatizou que assim que identificados, todos serão transferidos para presídios federais. Por conta desses ataques na capital amazonense, o Judiciário, o Legislativo, a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas suspenderam as atividades. Ônibus do transporte público não saíram das garagens. A vacinação contra a Covid-19 também foi suspensa. E o secretário de Segurança Pública do Amazonas reforçou a necessidade da ajuda da Força Nacional de Segurança. Segundo ele, o efetivo das polícias do estado não é suficiente para conter esses ataques. Uma conversa que nós tivemos com o governador Wilson a respeito do efetivo das polícias. O nosso efetivo é pequeno para o volume de ações. A tropa vai ter uma hora que não tem como nós deslocarmos capital e interior. E foi sugerido, o governador acatou, tomou a decisão de pedir apoio da Força Nacional, decisão acertadíssima. Certo? Nós esperamos que até amanhã eles estejam aqui para fazer o reforço do policiamento e que a gente possa dar uma atenção maior para o interior do estado. E hoje, mais 3 pacientes do Mato Grosso do Sul com Covid-19 foram transferidos para tratamento em São Paulo. Já são 8 no total. Os hospitais do estado estão superlotados, com mais de 270 pessoas à espera de vagas em leitos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Além das transferências para São Paulo, 9 pacientes foram encaminhados para Rondônia na semana passada. A Anvisa solicitou mais documentos ao Instituto Butantan para avaliar a liberação de testes clínicos em humanos da vacina Butanvac. A repórter Estela Freitas tem os detalhes ao vivo para a gente. Estela, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Em nota divulgada hoje, o Instituto Butantan disse que o dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento da vacina Butanvac foi entregue no dia 26 de março e que desde então vem trocando informações com a Anvisa para que a aprovação dos testes clínicos em humanos seja feita o mais breve possível. A nota ainda diz que todos os dados referentes ao protocolo clínico foram entregues no último dia 2 de junho, quarta-feira. Nesse mesmo dia, houve uma reunião com a Anvisa para debater sobre os documentos de qualidade, que as exigências sobre qualidade foram atendidas no dia 4, mas que no sábado, dia 5, a Anvisa voltou a fazer novas exigências. A agência disse ontem que ainda aguarda a resposta do Instituto sobre essas novas documentações. Vou falar agora de uma outra vacina. Doses da Janssen devem chegar aqui ao Brasil entre quarta e quinta-feira. O governo federal tem um contrato com a farmacêutica norte-americana que prevê a entrega de 38 milhões de doses, sendo que 3 milhões foram antecipadas agora para junho. Lembrando também que a Janssen é uma vacina diferente que tem dose única, né? A única que seria aqui no Brasil por enquanto. O secretário da Saúde da cidade de São Paulo disse que esses imunizantes devem ser usados em professores para que eles possam retomar as atividades em tranquilidade. Ele voltou a afirmar também que a capital paulista deve atingir um novo pico de internações e casos de Covid-19 nas próximas semanas, semelhante ao pico que a gente viu no mês de abril. Nesse momento, o estado tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI que está em 81,9% e a Grande São Paulo em 79,5%.
Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. São Paulo começou a vacinar hoje o último grupo de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, com idades de 18 a 29 anos. E também começou a imunizar todas as gestantes e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. O dia começou tranquilo no Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde do município, São Paulo tem aproximadamente 100 mil mulheres grávidas ou puérperas, acima dos 18 anos, em condições de serem imunizadas. Para ser vacinada, a gestante precisa apresentar um documento pessoal com foto, comprovante de residência e prescrição médica. Aqui em São Paulo, as gestantes estão recebendo doses das vacinas da Pfizer e da Coronavac. A Laís, grávida de 4 meses, foi a primeira da fila. Enquanto não todo mundo não vacinar, nem as pessoas que estão vacinadas vão ter liberdade, né? A gente vai voltar à vida normal só quando todo mundo estiver vacinado. E esse vírus, se não for embora, ficar menos grave para as pessoas, principalmente para as pessoas mais velhas, né? No Jardim Colombo, zona oeste, uma pequena fila se formou na entrada da UBS. Tendas foram montadas do lado de fora para fazer a triagem e aplicação das vacinas. A Débora está com 8 meses e espera uma menina. Mãe e filha vão continuar se cuidando até a chegada da segunda dose. Precisamos continuar utilizando máscaras, álcool em gel, mantendo, as normas da vigilância, mas eu vou me sentir muito mais segura após a segunda dose. Além das gestantes, a partir de hoje, o estado espera vacinar mais 550 mil pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades entre 18 anos e 29 anos. Belo Horizonte começou a vacinar hoje a população sem comorbidades com menos de 60 anos. Mais de 100 mil pessoas devem ser imunizadas até o final da semana. Neste posto de vacinação, a fila começou antes mesmo da abertura dos portões. A empresária Andréia, de 59 anos, foi uma das primeiras a receber a dose. Nossa, a maior alegria do mundo, graças a Deus. Estava esperando há muito tempo, hoje é um dia de alegria para mim. Depois de 5 meses de espera, o início da vacinação da população geral, por ordem de idade, foi uma surpresa para a Maria da Penha, que não conteve a emoção. Eu esperava ainda vacinar no segundo semestre e estou feliz de estar sendo hoje. Todos os dias torcendo para chegar o meu dia, porque tantas pessoas que não tiveram oportunidade, que foram antes, meus parentes, amigos, tá? Então estou muito, muito feliz e muito emocionada. As pessoas com 58, 57 e 56 anos vão receber a primeira dose da AstraZeneca até a quinta-feira. Também foram incluídos nesta etapa de vacinação profissionais de alguns serviços essenciais, entre eles garis, metroviários, cobradores e motoristas de ônibus. Um alívio para quem não parou de trabalhar e conseguiu se prevenir da doença. A expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte é vacinar 106 mil pessoas de hoje até o próximo sábado. Com essa nova fase, a cidade deve atingir metade da população já imunizada com a primeira dose contra a Covid. Os caminhoneiros que residem na capital mineira também vão receber o imunizante. O cadastro tem que ser feito no portal da Prefeitura até a meia-noite. Graças a Deus vamos ter acesso a essa vacina agora. Já fiz o meu cadastro através do portal da Prefeitura. Recebi o e-mail de confirmação que deu tudo certo. E sábado agora está prevista a vacinação. E vamos ver então os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Maura. Aqui no nosso telão a gente tem uma ideia do ritmo da vacinação pelo Brasil. A gente começa a semana, então, com 50.051.379 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 23,64% da população. Já receberam as 2 doses, o reforço do imunizante, 23.188.241 pessoas, o que dá aí perto de 11%. Agora a gente vai ver como é que está entre os estados, Os 5 estados que mais vacinaram a população, isso de acordo com o número de habitantes, proporcionalmente. Mato Grosso do Sul está na liderança com 32,47%, Rio Grande do Sul em segundo com 29,33%
Espírito Santo aparece em terceiro lugar, com 27,14%. Na sequência, a gente vê o estado de São Paulo, com 26,73%. E, por fim, Santa Catarina, com 25,29% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Mauro. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a pasta negocia a aquisição de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela empresa norte-americana Moderna. O imunizante, que já foi aprovado por agências reguladoras do Canadá e da Europa, ainda não tem aprovação para uso no Brasil. O fabricante ainda não entrou com pedido junto à Anvisa. Estamos trabalhando nesse sentido, né? Conseguir mais 100 milhões de doses da Moderna para fortalecer ainda mais o nosso Programa Nacional de Imunizações. Quando tiver um contrato definido, nós comunicamos a vocês. São negociações internacionais sensíveis, né? Que nós podemos antecipar e que estamos negociando com a Moderna, bem como buscando antecipação de doses prontas, né? A Janssen tem a doação do governo americano, que nós agradecemos muito. Então, nós temos uma perspectiva boa para acelerar a nossa campanha de vacinação. A Caixa Econômica anunciou hoje novas medidas que facilitam o pagamento do financiamento habitacional. As famílias que estão recebendo auxílio emergencial ou seguro-desemprego poderão suspender o pagamento das prestações por até 6 meses. Já as pessoas que não se enquadram nesta situação poderão ter um desconto no pagamento das parcelas de até 75%, também pelo mesmo período. Nesse caso, o cliente tem que fazer uma autodeclaração de perda de renda. As medidas entraram em vigor hoje, tanto para os novos contratos como para os já existentes. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. Mais 2 casos da doença chamada de fungo negro são registrados no Nordeste. Pessoas que tiveram Covid e com comorbidades como diabetes são mais suscetíveis. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou neste domingo o primeiro caso de mucormicose em uma mulher de 59 anos. Ela teve Covid-19 e está internada no Hospital Oswaldo Cruz, no centro do Recife. O quadro de saúde é estável. A mucormicose é uma infecção muito rara, causada a partir do contato com um tipo de fungo encontrado no solo, plantas, frutas e vegetais em decomposição. A doença afeta a face, o cérebro e os pulmões e pode ser fatal em pacientes diabéticos, em tratamento de câncer e em pessoas com HIV. A taxa de mortalidade pode chegar a 50% dos casos. Ainda não tem ao certo a explicação de como a Covid-19, o SARS-CoV-2, consegue favorecer essa infecção, tá? Existem hipóteses e existe o uso inapropriado dos corticoides que nós estamos vivenciando, né, favorece o risco dessa infecção. A infecção, conhecida popularmente como fungo negro, está sendo associada a pacientes em recuperação ou curados da Covid-19. A suspeita surgiu na Índia. O país já declarou que enfrenta uma epidemia da doença. Cientistas indianos acreditam que a infecção pelo fungo negro atinge pacientes com Covid tratados com esteroides como a dexametasona, muito usada por reduzir a inflamação dos pulmões e combater complicações. O problema é que esse remédio fragiliza o sistema imunológico, oferecendo um cenário propício para a ação de fungos e bactérias. O uso disseminado de antibióticos de uma forma inadequada também é comum como um fator de risco para doenças fúngicas, tá? E o próprio processo inflamatório que a Covid-19 causa no corpo.
O governo do Rio Grande do Norte também confirmou o primeiro caso de mucormicose em uma paciente de 42 anos com histórico de Covid. Segundo o Ministério da Saúde, já são 30 casos de infecção pela doença em todo o país. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.408.000 pessoas se recuperaram da doença. 1.101.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 474.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Uma lei sancionada hoje pelo governador do Rio de Janeiro determina a implantação de câmeras nas fardas e aeronaves utilizadas por policiais. A lei sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial de hoje prevê a instalação de câmeras com captação de áudio e vídeo nas fardas e aeronaves policiais. O projeto, de autoria do deputado estadual Carlos Mink, do PSB, estabelecia prazo de 2 anos para que o equipamento fosse instalado em 50% de viaturas, aeronaves e uniformes. Mas o trecho foi vetado pelo governador. O projeto foi aprovado no início do mês passado pela Assembleia Legislativa, uma semana depois da operação no Jacarezinho, considerada a mais letal da história do Rio, com 28 mortos. Também foram vetados os trechos da lei que determinavam a disponibilização dos registros de áudio e vídeo no ato do registro de ocorrência e o acesso ao material a pessoas envolvidas diretamente na ação. O governo está na fase final da compra de câmeras e pretende logo em seguida implementar o uso na PM. E o Museu do Ipiranga está fechado para reforma desde 2013 e só deve reabrir para o público no ano que vem. Mas as descobertas continuam. Os pesquisadores encontraram objetos que ficaram enterrados no local por mais de 100 anos. A inauguração do Museu do Ipiranga em 1895 guardou boa parte da história brasileira. Mas só agora, 124 anos depois, outra parte está sendo conhecida, revelando o cotidiano de quem vivia perto do complexo. A gente identificou várias peças, né, arqueológicas relacionadas ao período já, provavelmente do período que a gente chama da República, né, republicano. São peças que talvez tenham 100 anos, um pouquinho mais de idade, e estão associadas ao uso do parque do Museu do Ipiranga, que normalmente é um uso que a gente não é registrado, não é muito valorizado. E são várias as descobertas, entre elas os réis, moedas raras, datadas de 1900. Fragmentos de louças que teriam chegado aqui de muito longe. Essa peça, por exemplo, é do século XIX e foi fabricada na Holanda. Até ossos de animais foram coletados, indicando o hábito alimentar na época. As escavações no entorno do museu começaram há 1 ano e meio e nesse período foram localizadas mais de 400 peças, a maioria do início do século XX, depois que o museu já tinha sido construído. E algumas chamam a atenção, como este cachimbo, por exemplo. Ele foi encontrado no contrapiso do museu e é similar aos cachimbos que eram produzidos nos Estados Unidos no final do século XIX. Assim como o cachimbo, o cálice também estava por ali. Eles podem ter pertencido aos operários que ergueram o museu. Até objetos inusitados foram localizados, como essa dentadura com uma restauração em ouro, possivelmente do início do século XX. Todo o material encontrado foi catalogado e provavelmente também fará parte da história de nossos antecessores. Bom, elas estão espalhadas em vários lugares, né, do parque, é que nos leva a crer, nesse primeiro momento, estar associado com atividades religiosas, como uma oferenda, alguma prática assim. Isso vai ser, nos próximos meses, estudado com muito mais detalhe. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentou agora há pouco protocolos sanitários para a Copa América no Brasil. As verificações vão ser divididas em fases, antes da chegada das delegações ao país, nos treinos, antes das partidas e após cada jogo. E ao final da competição, as equipes também serão submetidas a testes do tipo PCR. Outra medida será hospedar as delegações em andares e quartos isolados. Queiroga afirmou ainda que o Brasil não vai exigir a vacinação dos jogadores. Das 10 equipes, 6 já estão completamente imunizadas. E agora a previsão do tempo com Igor Silveira.
Olá, boa noite. A terça-feira vai ser com tempo firme nessa área que a gente vê em amarelo do mapa, mas a chuva volumosa continua na região norte e no sul do Brasil, onde a atuação de uma frente fria mantém estabilidade e a chuva forte, acompanhada por ventanias e descargas elétricas, continua no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No sudeste, o céu fica com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia, em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o dia também fica nublado, tem previsão de chuva isolada e não deve esquentar. A máxima amanhã não passa dos 23 graus. Já no Nordeste, ainda chove no Maranhão, no Piauí, no Ceará, mas no interior o sol está garantido. No litoral também chove, só que deve ser uma chuva fraca e isolada. No Centro-Oeste, o tempo continua quente em boa parte da região, mas em Campo Grande o céu fica carregado e não esquenta e ainda deve chover. A máxima amanhã não passa dos 25 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Por hoje é só. Uma ótima noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Ótima noite, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.